Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui uma das pérolas do chamado Acid Folk, um disco bem obscuro, porém brilhante, também é um disco que eu gosto muito, eu escuto bastante isso aqui, que é de um cantor e compositor britânico, e esse disco é de 1970, ele se chama Pass the Distance, o nome do álbum, e o artista é o Simon Finn. Então é esse aqui. E aqui o Simon Finn na época da gravação. Ele tinha apenas 19 anos de idade quando gravou esse álbum e lançou. Então vou pegar aqui o CD. Aqui novamente o Simon Finn aqui. E a capa até engana. Você vê a capa aqui, ela parece uma capa até meio fofinha, certo? Mas quando você vira o que era a contracapa original do disco, você vê que é bem sinistra. Então essa dicotomia aqui entre a capa fofinha e a contracapa sinistra é um dos pontos altos aí da arte do álbum, com certeza. E aqui nessa edição, novamente uma foto aqui do Simon Finn, tem as letras. Essa é uma edição de 2004 da Durtro Records. Então tem aqui as letras. À medida que eu for falando, eu vou mostrando mais do encarte. Então o Simon Finn, ele nasceu no interior da Inglaterra, mas ele se mudou para Londres aí com cerca de 16 anos de idade, em 1967, para tentar uma carreira musical. Ele era muito influenciado naquela época pelo Donovan e tinha musiquinhas meio folk, meio água com açúcar, mas a coisa mudou bastante depois de alguns meses dormindo em parques, nos bancos de parques londrinos, levando algumas duras aí da polícia londrina. Daí a coisa ficou mais intensa, vamos dizer assim, para ele. Começou a compor músicas mais passionais, músicas mais sinistras um pouco. E é isso que a gente vê aqui nesse álbum. Ele foi ajudado aí principalmente pelo David Tup, que era um multi-instrumentista. Ele tocava violão, guitarra, baixo, violino, e até que ele tocou saltério também, ou em inglês dulcimer, como eles chamam, que é um instrumento meio medieval. Também pelo percussionista Paul Burwell. Esses dois foram os grandes escudeiros aí do Simon Finn nesse álbum. Mas ele também, em duas faixas, teve a ajuda aí do tecladista Kenny Elliott. E o conteúdo desse álbum, então, são músicas de puro acid folk. Então são músicas mais acústicas, porém com uma temática meio perturbadora, aí um pouco de protesto social, um pouco de bizarrice também. E a instrumentação também é bem, além de ser esparsa, ela não é sincronizada. Então enquanto o Simon Finn toca uma coisa, o David Tup já toca uma coisa que está ou à frente ou atrás no tempo. É a mesma coisa com o Paul Burwell. Isso dá uma estranheza que dá todo um toque especial ao álbum. Uma inteligente aí jogada do produtor Vic Carey, que era o chefe da Mushroom Records, onde esse álbum foi originalmente gravado em 1970. E começa então com uma vinheta aí, certo? Começa com um batuque aí do Paul Burwell e um violino meio que desafinado do David Tup, e depois o violão do Simon Finn também. Isso é a faixa Very Close Friend, que não tem nem um minuto. Se não me engano, acho que é 40 segundos ou até menos. Depois temos The Courtyard, onde você vê essa falta de sincronia de maneira bem evidente entre o Simon Finn, o David Tup e o Paul Burwell. E também a música com um teor meio político, meio forte também nas letras. Depois vamos ter aí What a Day. What a Day lembra um pouco, mal comparando, não é bem parecido, mas lembra um pouco as faixas do John Lennon na Plastic Ono Band, as mais acústicas no caso.
Depois temos uma faixa onde o Kenny Elliott participa nos teclados, ele toca um órgão de uma maneira meio perturbadora também, meio esquisita aí, que é a música, lembrar aqui do nome, Fades, entre parênteses, Past the Distance, que é uma vinhetinha curtíssima aí no final da música. Depois vem a grande canção do álbum, Jerusalem, onde o Simon Finn toca assim com uma... Até o Vic Firey falou que ele nunca viu alguém tocar com uma paixão como ele tocou nessa música aqui. Tanto que ele começa de uma maneira mais calma, mais relaxada, mas depois a música vai ganhando uma intensidade assim maníaca. E essa música me lembra muito Syd Barrett, com músicas como Feel, She Took a Long Cold Look, do Medical Pleths, mas é ainda mais intensa, garanto para vocês. No final, Jerusalém, a faixa conta aí mais ou menos a história de Jesus, de uma maneira meio beatnik. Ele alça Jesus aí como se fosse um herói beatnik, e meio que assim, no estilo contra a cultura, e com algumas estocadas bem firmes aí nos falsos cristãos, no caso. Como ele diz na letra da canção, será que ele, Jesus no caso, imaginou naquele momento em que ele estava sendo crucificado, que 200 milhões de hipócritas louvariam o seu nome? E se ele voltasse aqui à Terra, esses mesmos hipócritas o crucificariam mais uma vez. E no fim ele vai cantando, berrando, no final da música ele está berrando completamente a letra, que você nem entende direito o que ele está berrando, e você percebe claramente que ele só para de tocar porque quebra uma corda do violão dele. Isso é bem perceptível de você ver no final da canção. E aqui também o Kenny Elliott também contribui com um teclado bem bizarro também, que dá um ar bem maluco à canção. Depois temos Where's Your Master Gone, que é uma música mais relaxada, mas que fala um pouco sobre demônios também, sobre tanto interiores quanto exteriores, acredito eu. Depois Laugh Until Tomorrow, que é uma das minhas preferidas também, que ele toca um estilo meio... O Simon Finn toca um violão no estilo meio arpédio, como o Donovan. É uma música que pretende ser otimista, mas não é. Você já vê que tem alguma coisa errada ali. Depois vem outro destaque para mim, que é Hiawatha, que seria o Avita, né, uma lenda dos índios norte-americanos, no caso. Também o violão que o Simon Finn toca aqui é bem acid folk no seu melhor estilo mesmo. Depois a faixa que eu acho a mais convencional de todas é Patrice, que lembra um pouco mais o Donovan. Essa acho que mais lembra o Donovan, que era a inspiração inicial do Simon Finn. E no fim também outra faixa esquisita também, berrada também, que é Big White Car. Também uma crítica meio velada ao consumismo aí. Então essas eram as 10 canções que compõem o álbum original. E eu tive primeiro esse álbum numa versão pirata, bem vagabunda, que foi lançada aí, mas felizmente em 2004, no final de 2003 na verdade, o David Tup, que foi músico aqui desse álbum, conseguiu entrar em contato com o Simon Finn e revelou que o David Bett, que era um músico de uma banda chamada Current 93 e que estava formando aí um selo musical, o Durtro Records, queria relançar o Past the Distance em CD. E, para nossa sorte aqui, ele relançou em 2004. Então aqui, além das letras, você tem textos do Simon Finn, explicando aí como é que foi o álbum. Depois o David Tup, também texto dele, do Vic Firey, que foi o produtor e dono do selo Mushroom, e do David Bett, que é o dono do Durtro, que é o selo que relançou esse álbum. Então aqui a gente tem uma foto do Simon Finn aqui ao lado com o David Tup, esse aqui, e do Simon Finn com o Paul Burwell também. E aqui no texto do Simon Finn aqui ele conta que logo depois que o álbum foi lançado, ele foi retirado do mercado por uma ação judicial, mas ele não dá maiores detalhes, eu não sei por que teria sido retirado
das lojas esse álbum, mas foi, pelo jeito, ainda em 1970, o que tornou ele um item bem raro de colecionador à época. E esse relançamento aqui foi também responsável pelo renascimento da carreira musical do Simon Fenn. Porque até então ele tinha lançado só esse disco em 1970, quando ele tinha 19 anos. Depois ele meio que desistiu da música. Em 1974 ele se mudou para o Canadá para dar aulas de karatê, inclusive. E depois, já na década de 80, ele se envolveu com a agricultura orgânica. Então, depois que esse álbum foi lançado, ainda em 2004, ele lançou o primeiro artefato musical dele em 34 anos, que é o EP Silent City Creep. E depois dele retomou a carreira dele e lançou mais 4 álbuns de estúdio. Ele lançou Magic Moments em 2005, Accidental Life em 2007, Mice Rat Sing em 2009, e o Through the Stones em 2011, e ainda mais um álbum ao vivo, mas esse só lançado por meio digital, o 14-3-16 em 2016. 14-3-16 é 14 de março de 2016, que foi a data desse show dele. E nessa versão aqui, nessa edição, temos 4 faixas bônus. A gente tem aqui Children's Eyes, que foi, segundo o Simon Fenn, ela foi composta minutos, uma meia hora antes de entrar em estúdio para gravar. No lance veio Instant Karma do John Lennon, que compôs e gravou e mixou essa canção no mesmo dia, né? Temos também Colonel Bleep, que foi, segundo ele diz, que foi a primeira canção fora do esquema Donovan que ele fez, que é uma canção com letras mais críticas e letras mais surreais. E temos aqui 2 canções da época Donovan dele, que é Good Morning, que ele, segundo ele relata, que ele compôs com 12 anos de idade, e é mais parecida aí com Donovan, né, com um órgãozinho meio mellow yellow mesmo. E também Butterfly, também, que é uma música bem folk raiz, no caso. Então, isso aqui é ouvir para crer. Eu peço para vocês, escutem esse álbum aqui, certo? Ele vale muito a pena ser escutado, principalmente para quem é fã de acid folk. Isso aqui é um legítimo representante do gênero. Então, recomendo demais Pass the Distance, do Simon Fenn, de 1970. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!